Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação. Nesse mês de janeiro de 2026, você que ainda não conhece o Radar, é a primeira vez que está ouvindo, aproveita para seguir aqui GZH no YouTube, ou se tu tá no Spotify, Radar de Inovação, e no SoundCloud também, procura por Radar de Inovação, tu vai achar os episódios anteriores, desde lá de 2023, 2024 até agora, e a gente aproveita para te convidar a trazer mais ideias, sugestões, pode colocar aqui nos comentários e compartilhe os episódios anteriores que te interessarem com os teus amigos, teus conhecidos, teus colegas de trabalho também. Eu tenho o Lucas Vieira e o Leandro Moca aqui na produção e operação técnica, e o programa de hoje vai falar sobre um tema que é o queridinho aqui do Radar de Inovação, que é sustentabilidade, que é desenvolvimento sustentável. O meu convidado é o Arthur Ferrari, ele é fundador e CEO da Igapó. A Igapó já é muito conhecida no mercado aqui, entre as startups que vieram aqui, já foi citada também, mas a gente não tinha trazido a Igapó ainda no programa, e eu te dou as boas-vindas primeiro, Arthur, e te agradeço pelo teu tempo aqui à disposição. Eu que agradeço o convite, pra gente é sempre bom trazer, né, para diversos espaços a palavra da sustentabilidade, a gente conseguir mostrar o nosso trabalho e o quanto é importante o que a gente vem fazendo, né, o quanto a gente vem trazendo a sustentabilidade como um tema relevante, e isso é muito importante a gente conseguir difundir, né. Uma coisa legal, e eu vou explicar já o que a Igapó faz, ela é uma empresa que trabalha com soluções, né? Ela permite que as empresas, organizações se tornem mais sustentáveis e trabalhem com metas. Tem várias coisas que a Igapó faz enquanto consultoria, mas também tem produto. É muito difícil quando a gente fala sustentabilidade produtizar, e vocês também têm trabalho com composteira. Fala para as pessoas assim, que muita gente não é empresário, não está envolvido com rotina corporativa. Qual é o core de vocês? O que vocês fazem no dia a dia? Como é que vocês atendem a empresa? Vocês vão até a empresa? Tem que entrevistar antes? Como é que faz o trabalho dia a dia? Legal. O nosso principal trabalho é levar a sustentabilidade, é levar o tratamento dos resíduos orgânicos, né, que é através da compostagem, para o local onde ele é gerado. O resíduo orgânico ele é gerado dentro de uma empresa, dentro de um refeitório, e a gente leva a compostagem. E como que a gente faz isso? A gente instala um maquinário próprio, que foi desenvolvido pela Igapó, para tratar esse resíduo orgânico no próprio local, onde ele vai lá, esse resíduo ele é tratado e no final sai um adubo. Então, como que a gente faz? A gente faz essa instalação no local onde é gerado os resíduos, de forma que, né, a gente acelera esse processo, diminuindo o trabalho que normalmente seria feito por uma pessoa, então ele é feito todo por uma máquina. Então a gente tem um ganho de efetividade, de espaço, podendo assim com que cada vez mais empresas, instituições consigam fazer esse tratamento dos resíduos orgânicos de forma adequada, trazendo uma sustentabilidade para o negócio e para o seu entorno, né? Uma coisa, Arthur, antes da gente falar um pouco mais da empresa, muita gente, quando a gente fala de resíduos orgânicos, pensa assim: então vocês atendem restaurante, vocês atendem empresas que trabalham com materiais orgânicos, mas não é só. E eu queria que tu falasse um pouco desse mito que as pessoas têm, às vezes, que empresa de escritório, por exemplo, não tem que trabalhar com compostagem porque não é a área dela, não é o negócio específico dela. Exato, até acho que o que a gente menos tem são empresas do ramo alimentício sendo nossos clientes. Na verdade, nossos principais clientes são outras empresas, como, por exemplo, a PUC é um dos nossos principais clientes. Então, todo o resíduo que é gerado dentro do campus, ele é tratado dentro da própria PUC. Ou, por exemplo, a gente tem uma instalação no centro administrativo da prefeitura, onde tem um refeitório, as pessoas comem, se alimentam, geram a casca de banana, geram chimarrão, café, maçã. Então, todo aquele alimento que é produzido durante o dia, chacezinho de chá, ele é gerado e, invariavelmente, a gente vai gerar resíduo orgânico em basicamente todos os lugares que a gente for. Então, toda empresa vai precisar dar essa destinação na empresa, órgão público. Por exemplo, agora a gente também está fazendo um projeto junto ao TJ aqui de Porto Alegre, que não é longe de ser uma empresa de alimentos, mas eles geram resíduos ali diversos, porque são 3 prédios, diversos andares, todo mundo, todo dia, pelo menos um chimarrãozinho, um café, uma banana, um refeitóriozinho, um almoço, o resto da marmita, então acaba gerando ali, eles geram quase 100, 200 quilos de resíduos todos os dias nesses 3 prédios. Para o pessoal conhecer a Igapó, a gente já trouxe algumas empresas de consultoria, mas eu acho que o bacana de vocês é esse maquinário, esse desenvolvimento de um produto
Como é que vocês funcionam hoje? Vocês trabalham em quantas pessoas? Vocês trabalham com sede física? Vocês atuam diretamente nas empresas? Conta para quem não sabe como funciona o trabalho de vocês, como é que vocês estão estruturados. Legal. Hoje nós somos 4 pessoas na empresa, a gente fica situado no Tecnopuc, nossa base física, né? Então, o que a gente faz? A gente, além do maquinário, a gente gosta de dizer que a gente é um Sustainability as a Service, ou seja, a gente faz sustentabilidade como serviço, não só o maquinário. Por quê? Porque não adianta a gente também só colocar o maquinário... Uma máquina e esquecer lá. Não, e não só esquecer, porque se as pessoas não souberem separar os resíduos aqui dentro, a sua lixeirinha não estiver identificada, as pessoas não souberem o que fazer, pô, a gente cansa de ir nos lugares e tá todos os resíduos misturados, ou tem 2 lixeiras, mas não tem identificação em cima, então a pessoa vai largar na primeira que ela vê. Então a gente precisa trazer a cultura de separação de resíduos, e o legal é que muita gente a gente ouve, né? Eu não separo o resíduo em casa, não separo aqui, porque depois ele vai ser junto e vai tudo pro mesmo lugar. Já ouvi bastante isso. Quando a pessoa sabe que vai ter uma destinação correta, que ele vai ser tratado, que ele vai ter um benefício ambiental, as pessoas começam a se engajar mais. Então é isso que a gente bate não só para as empresas, mas para municípios, que é isso, que é... mas a coleta seletiva é difícil, a gente não separa. Não, não é difícil. É que as pessoas precisam ser engajadas e saberem que realmente, pô, se eu fizer, vai ter um benefício ali na frente. Aquilo ali realmente está sendo separado, aquilo ali realmente vai ter uma destinação correta. Então isso acaba engajando as pessoas, e é isso que a gente faz. É porque a gente sabe que sustentabilidade não pode ser simplesmente um produto, a gente precisa de pessoas, né? Então a gente precisa trazer isso, essa cultura. E claro, a gente também ajuda as empresas a divulgarem as suas ações, né? A gente está fazendo sustentabilidade, então a gente ajuda eles a comunicarem isso, tanto com relatórios de redução de emissão de gases de efeito estufa, quanto de tratamento, e também comunicação nas redes sociais, para que todo mundo saiba que aquilo, tanto da comunicação interna também, de novo, né? A comunicação externa é muito importante, mas a comunicação interna é mais importante ainda, porque é ali que está o core, é ali que vai funcionar. Porque não adianta a gente juntar todos os resíduos, depois a composteira não vai fazer milagre, né? A gente não vai tratar a latinha, não vai tratar o plástico. Então a gente precisa do resíduo segregado ali, separado da fonte. Toda vez, Arthur, que vem uma empresa que trabalha ou com consultoria ESG ou com resíduos, eu faço a mesma pergunta, que é difícil vender uma solução que as pessoas nem sempre sabem que elas precisam daquela solução. E aí, tu tá falando de um processo que é complexo, porque não é chegar assim, oi pessoal, palestra aqui, separa esse desse e fechou. É um processo de aculturação, das pessoas assimilarem, reconhecerem a lixeira, entenderem o papel da composteira. E aí eu queria te perguntar como que é vender a ideia, a solução, para empresas que muitas vezes, como eu te falei, vão olhar e vão dizer assim, mas eu sou um escritório, eu sou uma empresa de serviço, o que eu tenho a ver com isso? Como é que vocês transformam a ideia de vocês numa solução que a empresa entende necessário para ela ou para o órgão público? Esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Hoje a gente tenta dar um foco nas empresas, brincar, né? Que a gente prega para convertido. Então as empresas que já entendem a necessidade, já entendem o que elas precisam, que elas realmente entendem que elas são responsáveis por tudo que elas geram. O responsável por quem gerou a casca de banana não é o prefeito, não é a prefeitura. É a pessoa que gerou a empresa dentro daquela instituição. Então, a gente tenta, né, por um caminho mais fácil de aceitação. E, a partir dessa aceitação de algumas instituições, as demais vão vendo, mas eu tô ficando para trás. Eu não tô me comunicando, eu não tô fazendo as ações que outras empresas maiores e mais pioneiras estão fazendo. Então, a gente acredita nesse exemplo, né, que o exemplo arrasta. Então, instituições como, por exemplo, a PUC. Depois que a PUC começou, outras universidades vieram atrás, porque é uma instituição de referência, é uma instituição que sabe o seu papel enquanto provedora de novas ideias. Uhum. Então as outras empresas vão, seja, por exemplo, na prefeitura também, quando a gente instalou ali, outros entes da prefeitura começaram, a gente precisa disso. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, sabendo que dentro de uma UPA vai ter resíduo orgânico. A gente tem um projeto, por exemplo, nas escolas. Então isso também, outras escolas acabam querendo esses projetos. Então assim, a gente vai indo pelo exemplo mesmo, as empresas e instituições que querem isso, e a partir delas trazer outras que ainda não estão tão conscientes, vindo no arrasto dessas empresas que já têm mais uma consciência e mais um... Tu respondeu um pouco da pergunta que eu queria fazer, que quando vocês trabalham, até no site de vocês fala isso, né, que vocês monitoram impactos positivos. E tem um impacto ambiental que é não tangível, né, que é aquela coisa assim,
da destinação correta do lixo, que melhora as condições do solo, que melhora uma série de aspectos, até microclima é afetado pela maneira como a gente processa os nossos dejetos. Mas eu queria te perguntar sobre como que a empresa tem anunciado esses efeitos. Como é que as empresas têm comunicado, já que tu falou um pouco isso, vocês dão essa assessoria, porque muitas vezes a empresa vai lá, eu trabalho numa papelaria, eu sei vender os itens que a gente tem, a promoção que a gente tem, o nosso melhor atendimento, mas vender que nós somos uma empresa sustentável ou ecológica não é uma coisa simples de dizer. Como que diz isso? Como é que dialoga com a sociedade sobre isso? Legal. O que a gente tenta principalmente, né, é fugir do marketing verde, do greenwash. Não é que é marketing verde é evidente, mas o greenwash porque a gente quer que a empresa comunique... Fala o que é o greenwash. Greenwash é... Para o pessoal saber. Vamos lá, traduzindo assim, é fingir que faz alguma coisa boa, mas ali é só uma propaganda, dizer que é super sustentável, mas vai olhar os processos, tu vai olhar o que ela faz com o resíduo dela, ela não tem simplesmente nenhuma ação concreta para aquilo, mas tá lá se botando como uma empresa hiper sustentável. Então a gente quer que a empresa, quando ela se comunique através das nossas ações, que ela realmente tenha, né, ações efetivas, tanto de impacto ambiental quanto de impacto social, porque a gente sabe que ao tratar os resíduos vão virar impacto positivo, porque vai estar melhor separado, a latinha, a garrafa PET vai ter mais valor, porque ela não está misturada com resíduo orgânico. Então, apesar de a gente focar no resíduo orgânico, a gente tem um impacto também sobre os outros resíduos. Então, a gente, né, através de mídias sociais, através dos sites, através dos relatórios que eles põem, porque grandes empresas já põem, né, nos seus relatórios as metas que eles estão atingindo ou tentando atingir de separação de resíduos, de emissão de gases de efeito estufa, porque a compostagem no próprio local reduz a emissão de gases de efeito estufa. Então são os dois parâmetros que a gente consegue monitorar de forma mais efetiva, que é a quantidade de resíduos desviados de aterro e a diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Isso que tu está falando hoje já é usado para cotação em bolsa, né? Tem Exato. até relatório de sustentabilidade hoje, para muita gente que não sabe, mas isso é importante saber, é um dos critérios daqui a pouco para ter um investidor para conseguir se colocar no mercado ou para ganhar um processo licitatório até, que já tem licitações que cobram, né, esse impacto ambiental ou minimizar a pegada de carbono da empresa, né? É importante saber isso. Exato. Então, por isso que a gente, como eu falei, a gente procura essas empresas que já entendem que isso tem um valor para elas, seja um valor que ela vai precisar disso para algum investimento, para algum fundo de investimento, para pegar, às vezes até, por exemplo, agora até bancos mesmo estão exigindo, né? Então, não só os fundos mais de clássicos. investimento, Então, essas empresas, e aí a comunicação é isso, tem vários tipos de comunicação, né? Seja essa mais institucional para investidores e a comunicação para o público, que aí através, muitas vezes, por exemplo, de chamar pessoas para conhecer o local e entender o que eles estão fazendo. Então, a empresa, as pessoas vão lá, conhecem o processo de separação de resíduos daquela empresa, e então isso traz credibilidade para a empresa, né? Porque a gente foca muito nessas empresas que realmente querem ter um impacto positivo na sociedade. Tem gente que está nos assistindo agora, ou nos ouvindo, né? E vai falar assim, não, tudo bem, que legal o trabalho deles, assim, mas tu falar em composteira, pô, eu trabalho numa empresa de 10 pessoas, então não tem espaço. Fala um pouco pra gente como é que surgiu a ideia da composteira, e eu tô vendo imagens aqui no site de vocês, tem de tamanhos efetivamente compactos, que as pessoas não vão nem esbarrar no escritório todos os dias. Fala pra gente um pouco dessa produtização de vocês. Tá, vamos por partes. Vamos falar primeiro dos produtos, depois eu conto como a gente chegou. A gente tem composteiras que tem 1 metro quadrado, 1 por 1, ou seja, é menor que um armário, às vezes, até composteiras que nem que a gente mandou para a COP30, que ela tem 17 metros por 4 metros, 17 metros de comprimento por 4 de largura, ou seja, então a gente tem produtos bem diferentes para diversos níveis, né, de geração de resíduos. Então, aí tem, no meio do caminho ainda tem outras que são menores. Mas como que a gente chegou nesses produtos, né? Eu, quando fiz o meu mestrado em engenharia de materiais, estava focado em utilizar o subproduto da compostagem, que é o composto já pronto. Era fazer um biofertilizante líquido
para produzir alimentos em hidroponia. Pra quem não sabe, hidroponia é um processo de produção de alimentos sem solo, né? Só direto com água, onde tá ali os sais minerais que elas necessitam. Quando Só o pessoal vai no mercado e vê alface hidropônica, é isso que o Arthur tá falando. Só que o objetivo era fazer uma alface hidropônica orgânica, que era usar os minerais ali que estão dentro, que estão nos resíduos, né? Porque a banana é formada lá por carbono, potássio, todo mundo sabe que a banana tem potássio, mas todas têm os outros nutrientes. E esse era o meu objetivo. Fiz o mestrado, não queria deixar ele numa prateleira com 75 páginas lá para sempre numa biblioteca. Resolvi empreender e tentar transformar isso numa empresa. Por isso até que o nome é Igapó, porque Igapó é a parte da floresta amazônica que fica 70% do tempo alagada. E que em tradução literal de tupi significaria raízes das águas, que é uma parte muito fértil da floresta, que se é inundada, fica cheia de nutrientes, depois quando seca tem uma abundância de animais e plantas. Só que numa conversa com o pessoal da prefeitura de Tocantins, ele falou, adorei a ideia, acho genial, só que como que a gente fecha o ciclo? A gente gera o resíduo, trata o resíduo, forma o adubo, isso faz o fertilizante orgânico, vira alimento, gera resíduo, e assim a gente fecha tudo no mesmo local. E a gente foi atrás de composteiras compactas que fossem composteiras de verdade, porque tem algumas que são secadores de resíduo, que eles desidratam o resíduo em pouco tempo, mas ele não está pronto, ele não está estabilizado ainda, ele não é um adubo, não sai como adubo. E não tinha nada no mercado brasileiro que atendesse essa demanda. Então eu resolvi, fiquei mais um ano pesquisando até desenvolver a rota tecnológica, e aí a gente acabou focando no tratamento de resíduos orgânicos, nas composteiras. Então foi um ciclo longo, assim, a gente mudou um pouco ao longo do tempo, mas foi isso, foi focando em uma solução que a gente pudesse tratar o resíduo orgânico de novo, onde ele é gerado, né? Ou muito próximo de onde ele é gerado. Tu é engenheiro de formação? Sou engenheiro ambiental de formação. Então esse foi o foco. A gente conseguiu a patente em 2023, até um processo bem rápido, assim. A gente conseguiu em 1 ano e meio, coisa que é quase impossível de conseguir. Então foi um desenvolvimento até relativamente rápido, assim, para os processos normais de patente e desenvolvimento de produto. E foi assim, aí a gente cada vez foi encontrando nichos maiores, que precisavam de soluções maiores, por exemplo, que nem essa da COP, que hoje a gente consegue atingir, por exemplo, com uma composteira daquelas, resolver o problema de um município de até 10, 15 mil habitantes, a gente consegue resolver todo o problema de resíduos orgânicos dele com uma composteira. Então, e resolver o problema de um escritório. Então a gente tem uma gama de novo, né, voltando para os produtos, a gente consegue resolver o problema de um escritório ao problema de uma cidade, de um município de 10, 15 mil habitantes. Mas já que tu falou da COP, conta pra gente, porque vocês foram muito citados, e eu imagino que muita gente tenha aparecido do nada perguntando pra vocês como é que é o trabalho de vocês. Conta pra gente essa história da participação de vocês lá com a composteira e o que veio depois, assim, o pessoal procurou vocês, manifestaram que tipo de curiosidade sobre a composteira? Legal, assim, nosso projeto com a COP foi através do Global Methane Hub, que é um fundo de investimento em soluções para mitigação de emissão de gases de efeito estufa de metano, né, em todas as esferas, aliado ao Instituto Polis, que é um instituto que tem, hoje eles estão muito focados em reduzir a emissão de gases de efeito estufa através da compostagem ou biodigestão de resíduos orgânicos em municípios. Então eles têm atuado em diversos municípios e eles tinham uma parceria com a prefeitura de Belém, até anterior à COP. Então aí eles já vinham procurando. Com a escolha de Belém como a sede da COP, eles aceleraram esse processo e falaram, não, a gente precisa de uma solução que chame atenção para o assunto, né? Então acho que esse foi o principal ganho para a gente, que o Brasil começou a olhar para essa solução, assim, tipo, não só a nossa, mas olhar para a compostagem como uma solução possível. Porque ela estava bem visível também, né? Isso, exato. Mas é isso, a gente tinha ali um holofote do mundo sobre a gente, então a gente falou, e aí a gente trabalhou arduamente para que aquilo fosse o melhor possível, para que realmente o assunto compostagem começasse a permear mais a sociedade, porque ele é um assunto ainda pouco... Todo mundo fala de reciclagem, aí vai falar da latinha, do PET, do papelão, mas a compostagem ainda é um pouco...
E além, vou fazer esse parênteses, né? Além de não saber tanto, às vezes sabe de uma maneira meio torta, né? Das pessoas, se tu colocar isso na horta, vai ter tal efeito. E não é bem assim, tem gente descartando coisas que não deveriam estar ali e, enfim. O que acontece? É que aí tem diversos processos de compostagem. Aí tem o processo, por exemplo, que as pessoas têm a caixinha de minhoca em casa. Aí, realmente, ali tu não pode botar qualquer tipo de resíduo. Tu não pode, por exemplo, colocar alimento, não pode botar restos de animais, carne, porque as minhocas não degradam tão rápido e pode vir a dar um mau cheiro e pode vir a trazer mosca, rato, alguma coisa assim. O nosso sistema não. No nosso sistema a gente concebeu ele justamente para que a gente conseguisse receber qualquer tipo de resíduo. Então, ele foi cozido, feijão, arroz, carne, resto de que for osso, tudo pode ir ali dentro dele, porque nosso foco era ser o mais simples possível, porque a gente já mal consegue separar os resíduos em duas frações, que seria seco e orgânico. Pô, aí tem que separar em mais um. Isso aqui é compostável e não compostável. Não, nosso foco era tratar todos os tipos de resíduos orgânicos. Ser o mais universal possível para não ter esse problema. Então a gente conseguiu. Então esse é um grande diferencial que a gente tem, que a gente consegue tratar todos os tipos de resíduos no próprio local, coisa que outros sistemas não conseguem. Então esse é um diferencial que facilita a vida, né? Porque, eu quando tinha minha composteira de minhoca em casa, já... agora tem que ser... esse aqui não pode. Esse aqui não... Não tô desencorajando, façam compostagem em casa, não, tá? Sem dúvida. Mas eu não gostava. Existem cuidados. Existem cuidados que têm que ser tomados para que ele seja efetivo e seja um bom processo, né? Só que como a gente não depende de uma pessoa, de uma família, a gente depende de, sei lá, 50, 100, na PUC são 20 mil pessoas diariamente, a gente não pode depender de 20 mil pessoas separando os resíduos, né? Em 4, 5 frações, seja lá quantas forem. Não tem. Então a gente... focou em conseguir tratar todos os tipos de resíduos possíveis. E aí, as pessoas procuraram vocês, e o que surgiu de dúvida? Se era isso que vocês faziam, como é que funcionava o produto a partir daquela compostagem, o que apareceu? Porque, de novo, muita gente fotografou, viu vocês lá, e surgiram mais perguntas do que respostas. Exatamente. As dúvidas que vinham muito era que tipo de resíduo ele pode compostar ou não pode, como que ele funciona. Por ser um equipamento também um pouco... parece um foguete, as pessoas também ficam em dúvida o que ele realmente faz, se ele aquece sozinho, se precisa de muita energia, principalmente se tinha um gasto energético muito elevado, porque... como ele é um processo natural, né? A compostagem ali, a gente só imita o que a natureza já faz. Uhum. Então, ali é um processo que a gente mistura os resíduos, né? Com matéria seca, não o plástico, mas material, resto de folha, resto de árvore, para que o próprio processo se esquente sozinho. Ele chega ali a 60, 70 graus, pelos próprios ação dos micro-organismos, né? Que nem quando a gente respira, a gente sai correndo, a gente aumenta a nossa temperatura corporal. É exatamente a mesma coisa. Os micro-organismos esquentam. Então as pessoas tinham muita dúvida. Mas chega a 70 graus, então deve ter um consumo de energia absurdo, porque tu tem que botar energia. Não. Naturalmente isso vai acontecer só com a mistura daqueles resíduos. Então, se realmente era compostagem, porque é isso. Como tem sistemas que só secam resíduos, as pessoas tinham dúvida. Mas isso aqui não é compostagem, isso aqui é secagem de resíduos, e secagem de resíduos a gente não quer. Isso não é compostagem, não é o adequado. Só que, de novo, nosso foco sempre foi ser o mais natural possível com a maior velocidade possível, né? Então, alinhar o que a natureza já faz, simplesmente imitar. A natureza já degrada assim, a gente só engenheirou ela, né? Só transformou ela num produto para que fosse mais rápido e seja mais eficiente aquilo que a natureza faz todos os dias. Vocês estavam lá também na Copa? A gente passou a Copa inteira. Imagino também que... outras empresas de outros segmentos ambientais também tenham olhado para o trabalho de vocês. E aí eu queria te perguntar um pouco, vocês estão trabalhando há um tempo nisso, como é que tu tá vendo o cenário no Brasil? Porque tu falou um ponto muito importante que legal que a gente já deu um passo, e a gente já falou isso aqui, para reciclagem parece que nós temos um processo, um contexto muito melhor do que a gente tinha 10 anos atrás. Mas compostagem não entrou no repertório da maioria das pessoas, e porque muitas vezes as pessoas pensam assim, isso é para quem tem muito espaço, ou isso é para a empresa que tem um andar inteiro do prédio,
E aí eu queria te perguntar como é que vocês sentem desde que vocês criaram, como é que vocês sentiram também o ambiente das perguntas e do contexto para esse mercado, esse segmento específico da compostagem. É um mercado que está crescendo, invariavelmente tem cada vez mais empresas fazendo compostagem, seja que pegam por baldinho na casa das pessoas, né, que tu paga lá para alguém recolher, tu não quer fazer em casa, a pessoa vai lá e recolhe o teu baldinho de resíduos e faz isso. E no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo que está muito grande, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas empresas também fazendo. Então assim, tá mudando, só que tá mudando ainda devagar, apesar de que o resíduo orgânico deveria ser mais rápido, porque o resíduo orgânico a atividade de enterrar resíduo orgânico é a quarta atividade humana que mais gera metano. Ou seja, perde para agricultura, indústria e petróleo. E é legal falar isso, né, Arthur? Desculpa te interromper, que claro, as pessoas não conhecem muitas vezes o trajeto do lixo. A gente tem aterros sanitários. Se esse lixo ele não for usado de alguma forma, ele vai ser despejado em um aterro. E não tem tantos aterros assim, nem tantos lugares assim com essa disponibilidade. No Rio Grande do Sul, acho que mais da metade dos municípios mandam para um único lugar. Aqui em Minas do Leão, ou seja, tem município andando 400... E para resíduo orgânico é 80% água. Ou seja, o resíduo sai lá de Rio Grande e vem até quase Porto Alegre, andando aí 300 quilômetros, basicamente com água dentro, para depois ser enterrado. Então, assim, não é uma atividade muito sustentável, né? Tem coisas que vão ter que ir para um aterro, invariavelmente, os rejeitos, mas a gente está literalmente enterrando recursos duas vezes, né? Enterrando dinheiro, porque a gente está pagando para enterrar, e a gente está enterrando um recurso que poderia ser utilizado em outra atividade, porque ele virou adubo e ele vai ser utilizado na agricultura. Então, a gente sente que está mudando. Por exemplo, a gente tem um exemplo da SLC, que é a maior produtora de soja do mundo, começou a fazer compostagem nas suas fazendas. Então a gente vê que está tendo uma mudança de paradigma, assim, uma mudança de perspectiva quanto à compostagem. Porque as empresas, se a maior do mundo está fazendo, rascando dinheiro eles não estão, né? Sim, certamente. Então, assim, as outras empresas, os outros lugares começam a olhar isso com uma outra visão do... Não, se eles estão fazendo, não é porque isso não é papo de ecologista, não é papo de bicho grilo, é que porque isso tem valor e isso é importante. E realmente todos os indicadores mostram que a produtividade agrícola é muito maior quando a gente usa o composto, quando a gente usa, né, a matéria orgânica no próprio solo para trazer vida ao solo, né? O que a gente está fazendo ali é trazer vida. Então a gente tem uma perspectiva cada vez maior, e aí também isso é parte de uma mudança não só, porque no fim, a gente tem um subproduto que é o composto, né? Então a gente também depende de uma visão de quem faz agricultura também, para que a gente consiga fazer essa cadeia completa, né? Porque a gente precisa que as pessoas separem o resíduo, a gente tratar ele, e aí depois isso poder ser utilizado em algum outro local. E que a maior parte, invariavelmente, vai acabar indo para agricultura, seja familiar, seja para latifúndios, mas isso passa muito também pela conscientização dos agricultores de que realmente é importante trazer de volta a vida para o solo através da inserção da matéria orgânica, né? Todo cliente que chama vocês para o negócio, ele não necessariamente vai aproveitar o que é feito da compostagem depois. Explica pra gente um pouco como é isso, porque a gente citou alguns exemplos de utilização para fertilizar, mas não é o caso de todo mundo. Como é que funciona daí? Claro. Por exemplo, vou dar exemplos. Na PUC, eles utilizam no próprio, quem conhece a PUC do Rio Grande do Sul sabe que eles têm uma área verde enorme, então eles utilizam na própria área verde o composto que eles utilizam. Agora, tem empresas que não tem aonde colocar, né? Então, o que a gente faz? A gente auxilia essa empresa nesse processo também. Seja que ele vai doar isso para uma horta urbana, seja que ele vai utilizar isso numa área verde pública, por exemplo, através da doação disso para alguma praça, algum canteiro. Então a gente não deixa isso, né? A gente não simplesmente deixa um problema para ele, a gente resolve um problema e deixa outro. Não, a gente, de novo, o papo do Sustainability as a Service. Então a gente também ajuda essa empresa a trazer um impacto daí social positivo, porque ele está embelezando uma praça, está deixando ela mais bonita, está deixando uma horta urbana, que hoje, principalmente as hortas urbanas de Porto Alegre, ainda tem muita dificuldade de conseguir adubo. Então essa doação é feita para alguma horta. Então,
não só Porto Alegre, mas né, qualquer outra cidade que vir a ter uma composteira, a gente sempre faz esse processo inteiro para justamente não deixar... Conectar. Fazer toda a cadeia, né? Gerou resíduo, ele vai virar, seja uma planta, seja virar uma... Ou alguns projetos também, a gente estava trabalhando, ainda não andou muito, mas com um projeto de reflorestamento, por exemplo. A empresa utiliza o composto para fazer o projeto de reflorestamento, para fazer mudas e fazer o projeto de reflorestamento. Ah, que legal. A gente tá no fim do programa, mas eu queria te perguntar sobre as escolas. Tu falou que vocês têm projetos nas escolas, e esse é um tema que bacana, tá entrando nas escolas, mas é cada vez mais importante, eu imagino, né? Eu sou professor do ensino superior ali na PUC, mas o que a gente vê? Cada vez mais tu tem que transformar isso daqui em realidade, né? Então não é só mostrar o vídeo, é palestrar, imagino que seja pegar a terra na mão, mostrar o que é lixo orgânico. Como é que funciona esse trabalho nas escolas? O que vocês já perceberam nesse tempo aí? Legal. A gente tem 2 projetos que são bem legais com educação ambiental. Um, que é o Compostagem Fundamental, onde a gente instala as composteiras nas escolas. E aí, o que a gente faz? A gente instala na escola, passa por todos os anos, principalmente para o fundamental, né? A gente passa em todas as salas, dando uma palestra sobre educação ambiental, separação de resíduos e mostrando para eles o processo que vai acontecer ali. A gente tenta focar em escolas que já tenham uma horta, para justamente eles entenderem todo esse ciclo. Na prática, gerou resíduo, gerou adubo, gerou alimento, gerou resíduo. Então, fechar todo esse ciclo no colégio. Então, a gente tem focado, principalmente agora, também para a gente conseguir que eles entendam. Então a gente leva as crianças para separar o resíduo, a gente fala com elas, porque ali na merenda elas têm que separar o resíduo, né, depois. Legal. Então a gente faz toda essa instalação e acompanhamento durante todo o ano, todo o período letivo. E agora a gente tem um projeto que é aqui na Redenção, onde a gente instalou uma composteira no parque, onde ela é utilizada... vai começar agora a ser utilizada como uma ferramenta de educação ambiental, não só tratar os resíduos que é do que foi gerado no parque, mas também para que, enfim, escolas, instituições, ela é aberta, ela tá no container, mas a gente consegue abrir toda ela para que as pessoas entendam que o resíduo dela vai ser tratado. Então vai ter palestras ali, vai ter diversas ações de educação ambiental. E é legal, porque a gente consegue conectar a feira, a gente consegue conectar diversas ações dentro do parque, né? E a gente começou justamente na Redenção por ser, acho que o principal parque, né, de Porto Alegre, mais né? movimentado, O mais movimentado, que tem mais engajamento. Então, pra gente é muito legal que a gente consiga ter esses 2 focos de educação ambiental, né, trazendo as pessoas ali para esse projeto. Que legal, que legal. Então, dá para o pessoal que está aqui em Porto Alegre ou região metropolitana passar para conhecer também. Arthur, a gente precisa dar os endereços de vocês. Onde é que as pessoas seguem vocês nas redes? Qual é o site de vocês? E quem quiser conhecer mais os projetos, como é que faz para encontrar vocês? Quem quiser nos conhecer mais pode nos seguir no Instagram, que é igapo.eco. O nosso site é www.igapo.net. Quem quiser conhecer, então ali a gente tem todas as ações que a gente tem feito, tudo que a gente, né, empresas, pessoas que querem saber, a gente também vai ali botar todas as ações que a gente vai fazer na Redenção, né, empresas também, porque hoje a gente quem fez o investimento na Redenção foi a Igapó, então a gente está hoje procurando empresas parceiras que queiram se juntar a nós para fazer essa educação ambiental, empresas que queiram ajudar a patrocinar o projeto para que ele tenha continuidade. A gente tem no mínimo 2 anos de projeto, então a gente quer que a gente consiga fazer muitas ações, né? Quanto mais parceiros a gente tiver, mais ações a gente consegue fazer e mais engajamento da comunidade local a gente consegue ter. Arthur, foi muito legal a conversa. Eu acho que a gente consegue, quando a gente consegue traduzir essas temáticas assim para o público, todo mundo ganha, né? E eu achei muito legal que na COP vocês tiveram essa paciência de também explicar para todo mundo como é que é o funcionamento. Todo mundo olha, às vezes, à distância. Todo mundo tem a sensação de que todo mundo que está na COP entende tudo e, na realidade, muita gente foi lá perguntar, saber como é que funcionava, o que é compostagem, mas é compostagem mesmo, não é, né? Pô, falando em... isso foi... Eu vou ser sincero, assim, às vezes dá um... A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no stand da COP foi olhar como estava a separação dos resíduos. Cheio de latinha no compostável. E aí eu partia do pressuposto, pô, quem tá na COP... vai saber. É o mínimo, né? Que tá aqui discutindo mudança global, de... Clima, futuro. Tá aqui... Aí eu olhei a lata assim, falei, deu aquela... Não, a gente precisa
a gente tem muito trabalho ainda para fazer de conscientização. Então, como eu falei, estar nesses ambientes, falar sobre isso é muito importante. Tem um exemplo de Seul, que eles faziam 1000 encontros por ano, até hoje eles reciclam 90% dos resíduos orgânicos. Eles faziam 1000 encontros por ano durante 10 anos para chegar nesse nível. A gente não faz 10, 15 no ano. Mas o exemplo que tu falou da PUC é legal porque a universidade topou e hoje nós, funcionários lá da universidade, a gente recebe e-mails cobrando o engajamento dos funcionários, cobrando que olhem para as postagens, para os guias de sustentabilidade. Então, virou uma chavezinha muito legal, assim. Isso que é importante. Então, depende muito do engajamento de todos, né? E a gente precisa desse bater na tecla, porque não é um dia, não é eu vim aqui falar, vamos separar resíduos. Quando comentou, a gente precisa disso, bater na tecla todo dia, para que isso aconteça, né? Porque senão, a gente, se na COP, que é a COP, não teve latinha ali. Teve latinha no resíduo orgânico. Então a gente não espera que a pessoa que nunca teve contato com isso, ou teve um contato uma vez no colégio, passou assim, correndo por ele, vai ter esse engajamento. Então a gente precisa, né? Todos os dias. Como qualquer coisa da educação. Hábito, ouvir, às vezes até um pouco de se constranger. Tipo, tá jogando no lugar errado. Um pouquinho de educação ambiental e um pouquinho de coação ambiental também. Obrigado, Arthur, pelo teu tempo, pela disponibilidade de ter vindo aqui ao Radar. Eu que agradeço, muito obrigado pelo tempo. E te agradeço por ter ficado até o finalzinho do programa. Compartilha, segue o espaço ali no YouTube, né, GZH, no podcast Radar de Inovação. Toda semana, quinta-feira, ao meio-dia, tem um novo episódio do Radar aqui em GZH. Tchau!